Olá pessoal, aqui é o Raimundo. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo, Vídeo esse pertinente às doutrinas, das Testemunhas de Jeová. E dessa feita eu vou falar sobre as Testemunhas de Jeová da grande multidão, que não são consideradas como filhos de Deus. É uma doutrina um pouco controversa, porque o povo cristão se consideram como filhos de Deus, sendo que só as Testemunhas de Jeová, que se divide em dois grupos, 144 mil e grande multidão, sendo que a grande multidão não é considerada como filho de Deus. Só para lembrar que essa doutrina, de que a grande multidão não é filho de Deus, e essa doutrina ela foi idealizada em 1935, pelo segundo presidente da Torre de Vigia, o José Franklin Rutherford. Eu estou aqui com o livro Clímax de Revelação, na página de número 122, e aqui nesse livro, livro esse editado pela Sociedade Torre de Vigia, que diz que em um congresso, em junho de 1935, esse congresso em Washington, nos Estados Unidos, então o atual presidente da sociedade, que era o Rutherford, ele considerou as Testemunhas de Jeová, que anteriormente eram chamados de Jonadab, considerou elas dali em diante como a grande multidão, de Revelação, ou Apocalipse, o capítulo de número 7, o versículo 9. Então, na doutrina das Testemunhas de Jeová, os filhos de Deus são considerados só os ungidos, que está limitado a 144 mil. As Testemunhas de Jeová da grande multidão, que é a maioria, não são considerados como filhos de Deus. Eu estou aqui com a revista Sentinela, de 1958, 1º de 4, de 1958, a página de número 3. A página de número 203. A Sentinela, 1º do 4, de 1958, página 203. Aqui nessa revista diz o seguinte: não obstante, para que os que se tornam membros do pequeno rebanho do corpo de Cristo, Deus age de modo especial, estando limitados a 144 mil, são de fato um pequeno rebanho. Aí o relato continua aqui na revista dizendo o seguinte: estes são os únicos nascidos de novo, só eles é que se aplicam às palavras de Paulo: recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê do qual chamados, dizendo, Abba, Pai. Então, só os ungidos, 144 mil, são considerados como filhos de Deus. São os únicos, diz aqui a revista Sentinela. Aqui na revista Sentinela, numa outra, a revista Sentinela de 1969, revista 9, 15 do 9, aliás, de 69, página 566, página 566, diz o seguinte a revista: mas os daquela grande multidão de Revelação capítulo 7 não são nesta ocasião declarados justos, com vistas a serem aceitos como filhos de Deus. Então a revista aqui deixa bem claro que as TJ, da grande multidão lá do livro de Revelação, o Apocalipse, o capítulo 7, nesta ocasião não são considerados como filhos de Deus. Aqui nessa outra revista mais recente, já uma revista de Sentinela de 2017, revista Sentinela, fevereiro, de 2017, página 10, aqui nessa revista eles dizem que os ungidos são filhos de Jeová e os das outras ovelhas são amigos dele. Então, no caso aí, as TJs das outras ovelhas, grande multidão, são no máximo, amigos de Jeová. Os filhos são os ungidos. Já que as Testemunhas de Jeová da grande multidão não são considerados como filhos de Deus, a Torre de Vigia deu um jeito de encaixar eles como netos, de Jeová. Parece uma piada, Dá até graça isso aí, mas a Torre de Vigia encaixou eles como netos de Jeová,
Ou seja, Jeová é avô, né, das TJ da grande multidão. Agora a pergunta é, aonde é que tem esse ensino na Bíblia? Em lugar nenhum. Aonde é que a Bíblia diz que Deus é avô de alguém? Isso não existe na Bíblia, né? Aqui no livro Seja Deus Verdadeiro, né? Esse livro é de 1946. Aqui nesse livro mostra que ali já tinha esse ensinamento, né? De que as testemunhas de Jeová, da grande multidão, eram consideradas como netos, né, de Deus, né? Ou seja, Jeová era avô deles, né? É avô das TJ da grande multidão. Aqui nesse outro livro, Segurança Mundial sob o Príncipe da Paz, página 169, aqui deixa bem claro que Jeová também é o avô, né, das testemunhas de Jeová da grande multidão, sendo que Jesus Cristo vai ser o pai, né, adotivo, né, das testemunhas de Jeová, e Jeová vai ser só o avô, né? E aqui nesse livro mostra que isso vai ser depois do paraíso, né? Aqui no início do livro diz que desta maneira o Pai Celestial de Jesus Cristo tornasse avô celestial da restabelecida família humana. Então aqui nesse livro está sugerindo que as testemunhas de Jeová no novo mundo, né, no paraíso, nem lá eles vão ser considerados como filhos de Deus, entendeu? Ou seja, para todos os efeitos, as testemunhas de Jeová da grande multidão nunca vão ser filhos de Deus. Entende? É meio complicado uma doutrina dessa, mas está aqui na literatura, né, da Torre de Vigia. Aqui na revista Sentinela, de 1995, né, 1/8, né, de 95, página 13 da revista, também mostra, né, que a grande multidão é considerada como netos, né, de Jeová, ou seja, Jeová é avô, né, da grande multidão. Agora um ponto aqui muito pertinente que eu gostaria de comentar é o que está escrito, né, em Romanos capítulo 8, né, e o versículo de número 14. Esse texto da Bíblia diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos, né, os que são guiados pelo Espírito de Deus são considerados como filhos de Deus. Aí fica a pergunta: se as testemunhas de Jeová da grande multidão não são filhos de Deus, então fica subentendido que eles não são guiados pelo Espírito Santo. É o que o texto mostra, né? Que todos que são guiados pelo Espírito Santo são considerados como filhos de Deus. Aí, sendo que as testemunhas de Jeová da grande multidão não são filhos de Deus, então eles não são guiados pelo Espírito Santo. É muito óbvio, né? O outro versículo é Gálatas, capítulo 3, verso 26. O texto diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Viu só o problema que dá para as testemunhas de Jeová da grande multidão, que não são considerados como filhos de Deus? Além de não serem guiados pelo Espírito Santo, né? Aqui fica subentendido também, de acordo com Gálatas, né, capítulo 3, verso 26, que eles também não exercem fé em Cristo, né? Porque o texto diz que todos, né, pela fé, são considerados como filhos de Deus. Então eles não têm fé suficiente para ser filhos de Deus, entendeu? Então não tem fé suficiente em Cristo Jesus, viu só? Então é uma doutrina controvérsia, né, relacionada com o cristianismo, porque todos que se consideram cristãos se consideram também como filhos de Deus. Mas no caso das testemunhas de Jeová da grande multidão, não são considerados como filhos de Deus. Só os ungidos, né, 144 mil, que são considerados como filhos de Deus. Um abraço a todos, né? Que o TJ que possa ver esse vídeo, possa fazer uma análise, né, na sua vida espiritual e ver que esses textos bíblicos que falam acerca de filhos de Deus está indo de encontro com essa doutrina, né, TJ, né, de que as TJ da grande multidão não são considerados como filhos de Deus. Um abraço a todos, fico todos na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, ok?